2025, 2027, 2030. Estes são mais do que apenas anos. Estas são as previsões mais comuns de quando a China poderia invadir Taiwan. São contagens regressivas para uma aposta que pode remodelar o mundo como o conhecemos. Em 2025, quando a China finalmente estará pronta para agir. 2027, para celebrar o centenário do Exército de Libertação do Povo. 2030, quando a importância global de Taiwan pode diminuir o suficiente para tentar um ataque. Os especialistas já não questionam se Taiwan será invadida. Eles só questionam quando. Mas aqui está o truque. Não importa o ano, não importa a estratégia, o final parece assustadoramente previsível. A China termina em ruínas. É assim que uma invasão chinesa de Taiwan poderia levar a um colapso, tanto para o agressor quanto para a ordem global. Agora, a China conhece as apostas. Por isso, passou décadas se preparando, investindo bilhões em seu exército. As intenções de Pequim são evidentes, porém os riscos também. Uma invasão de Taiwan seria a operação militar mais complexa da história moderna. Mesmo com todos os riscos expostos, Pequim se recusa a recuar. Por que se apegar tão fortemente a Taiwan apesar dos perigos? A resposta está em entender o que Taiwan representa para a China e por que desistir dela simplesmente não é uma opção. Para a China, Taiwan é mais do que apenas um território além do estreito. É uma cicatriz histórica que resiste em desaparecer. Pequim vê Taiwan como uma província renegada, um pedaço de seu território injustamente arrancado, e o Partido Comunista Chinês, o PCC, praticamente ancorou sua legitimidade na ideia de recuperá-lo. Desde a criação da República Popular da China, em 1949, Taiwan tem se mantido como um lembrete do trabalho inacabado do PCC. É o que escapou. Um governo soberano e 23 milhões de pessoas que não apenas resistiram ao controle de Pequim, mas prosperaram em desafio a ele. Para Xi Jinping, presidente da China, Taiwan é a essência de sua grande visão. A rejuvenação nacional, como ele chama, não pode acontecer sem unificação. É uma promessa que o PCC mantém há décadas diante de seu povo. Uma promessa que poderia derrubar o PCC, mas falaremos sobre isso depois. Por agora, vamos descascar as camadas dessa obsessão ideológica e expor o que realmente pode estar impulsionando a fixação da China em Taiwan, sua economia. Taiwan não é apenas uma ilha rebelde desafiando a China. É uma potência econômica que poderia impulsionar as ambições de Pequim de ultrapassar os Estados Unidos da América como a principal potência global. O controle de Taiwan não apenas realizaria um sonho simbólico, mas entregaria à China as chaves para um tesouro de recursos, indústrias e influência geopolítica. A economia de Taiwan está constantemente entre as 20 melhores do mundo. Isso é uma grande conquista para uma nação insular com menos de 14 mil milhas quadradas. Taiwan deve seu ranking impressionante às exportações, que são vitais para as cadeias de suprimentos globais. Eletrônicos, maquinário, produtos químicos e muito mais provavelmente vem de Taiwan. Mas o que torna esta nação insular inestimável é seu domínio sobre a indústria de semicondutores. Esta pequena ilha produz mais de metade dos chips de semicondutores avançados do mundo, essenciais para tudo, desde smartphones e carros até sistemas de armas avançados. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, uma gigante no setor, é a fornecedora preferida de empresas como a Apple. Sua expertise é tão rara que apenas a Samsung da Coreia do Sul pode competir no mesmo nível. Para a China, controlar a indústria de semicondutores de Taiwan significaria dominar o ecossistema tecnológico global. Mas as apostas são ainda maiores. A localização estratégica de Taiwan permite a Pequim controlar rotas de exportação cruciais no Pacífico, ampliando sua influência sobre o comércio global. Ou seja, invadir Taiwan envolve tanto lucros quanto poder. No entanto, os laços comerciais de Taiwan estão escorregando pelos dedos da China. Taiwan começou a diversificar parceiros comerciais, com exportações para a China em mínimos históricos em 2024. Taiwan redirecionou investimentos para os Estados Unidos da América e Sudeste Asiático, reduzindo a influência de Pequim. Provavelmente é por isso que a China está ansiosa para acelerar seu cronograma. O plano do país para Taiwan não é meramente ideológico, é tático, calculado e descaradamente ambicioso.
O exercício militar de 2024, realizado pelo Exército de Libertação Popular, é perfeito. Estudo de caso da estratégia da China para uma invasão a Taiwan. Com cerca de 90 navios mobilizados, sendo 2/3 da Marinha do PLA e 1/3 da Guarda Costeira, este exercício foi a maior mobilização marítima da China desde a crise do Estreito de Taiwan em 1996. Notavelmente, 53 saídas de aeronaves do PLA foram relatadas apenas no dia 10 de dezembro, com 7 cruzando a linha central de Taiwan em uma provocação óbvia. O objetivo principal deste exercício militar era simular um bloqueio a Taiwan. Envolveu paredes marítimas em várias camadas, uma circulando Taiwan e outra se estendendo a leste além da primeira cadeia de ilhas, cobrindo as águas ao redor do Japão e Filipinas. Esta tática demonstrou a intenção da China de sufocar as rotas de comércio marítimo de Taiwan e sinalizar sua capacidade de interromper a cadeia de suprimentos do Pacífico. A China também declarou 7 zonas de espaço aéreo temporariamente reservadas, algumas se estendendo cerca de 966 quilômetros para o Pacífico. O exercício simulou negar acesso a espaços aéreos críticos para forças estrangeiras. A atividade naval do país se expandiu mais no Pacífico do que exercícios anteriores, indicando que o PLA se prepara para projetar poder além de Taiwan e dissuadir intervenções dos Estados Unidos da América e aliados regionais. Mas aqui está essa questão. No papel, essa simulação retrata um domínio chinês incontestável. Mas, na realidade, atingir esses objetivos num cenário real é quase impossível. Isso nos leva ao primeiro pilar da ambição global da China, sua força militar. Uma invasão de Taiwan pode por si só desmantelar toda a estrutura do poder militar da China, e isso é apenas o começo. Uma invasão de Taiwan poderia destruir mais do que a base militar da China. Ameaça derrubar o castelo de cartas inteiro, minando todos os aspectos do poder e visão de futuro da China. O controle político, a influência global, a dominação econômica. Tudo poderia ruir se a China invadisse. Militarmente, com a Rússia se envergonhando na Ucrânia, a China é considerada a segunda força militar mais forte do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos da América, e há mérito nesta afirmação. Em 2024, a China liderou o ranking mundial em número de soldados na ativa. Tem mais de 2 milhões. Isso é quase 10 vezes mais do que o exército de 215 mil soldados de Taiwan. Além do tamanho das forças armadas da China, sua vantagem tecnológica e presença crescente em setores militares, chave indicam uma nação fazendo enormes avanços na projeção de poder. Tome a Marinha Chinesa como exemplo. A Marinha do PLA alcançou a segunda posição mundial em tonelagem, produzindo ativos navais notavelmente ambiciosos. Esses ativos navais desafiam diretamente a influência ocidental no Indo-Pacífico. Com uma frota que inclui o porta-aviões Fujian e o navio de assalto anfíbio tipo 076, a China prepara-se para uma capacidade sem precedentes de projetar força militar, especialmente em regiões como Taiwan. O Fujian, o mais avançado porta-aviões chinês, é uma notável conquista. Deslocando 88 mil toneladas, é muito mais avançado do que os porta-aviões anteriores da China e rivaliza com os designs americanos e britânicos. O sistema de catapulta eletromagnética, possivelmente obtido por espionagem industrial, faz deste um dos porta-aviões mais modernos fora do Ocidente, podendo lançar aeronaves mais pesadas e avançadas. Enquanto isso, o navio de assalto anfíbio híbrido tipo 076, o maior do seu tipo no mundo, combina elementos de um navio anfíbio tradicional com os de um porta-aviões. Este navio híbrido, com deslocamento de cerca de 50 mil toneladas, não apenas é uma força formidável para desembarques anfíbios, como também aumenta a capacidade da China de projetar poder aéreo. O sistema de lançamento eletromagnético revoluciona o lançamento de drones e caças. Esses recursos fazem da China um jogador sério no Indo-Pacífico, certamente. Mas eis o problema. Não importa quão favorável a situação, uma invasão de Taiwan está fadada ao fracasso. É uma coisa exibir poder, é outra executar uma invasão no palco mundial. E em Taiwan, tudo está trabalhando contra a China. Sem exagero, uma invasão anfíbia em larga escala de Taiwan demandaria um esforço logístico hercúleo, ofuscando até mesmo a imensa operação do 500 IA-500 na Segunda Guerra Mundial.
O exército chinês precisaria mobilizar e manter centenas de milhares de tropas, hardware militar, suprimentos e equipamentos para ter chance de superar as defesas de Taiwan. Vamos falar de números. Analistas estrangeiros estimam que a China tentaria desembarcar até 400 mil soldados em várias praias e possivelmente aeródromos. Para comparação, o 500 a maior invasão anfíbia da história, viu o desembarque bem-sucedido de cerca de 130 mil tropas aliadas em apenas um dia. O PLA precisaria de uma força muito maior para enfrentar os desafios de um terreno difícil, defesas fortes e uma janela menor para o sucesso. Estimativas indicam que uma invasão bem-sucedida exigiria até 2 milhões de tropas. Sim, você ouviu certo. Isso é mais soldados do que a maioria dos países tem. A magnitude da operação de transporte seria impressionante. Transportar 30 milhões de toneladas de suprimentos pelo Estreito de Taiwan, de 100 milhas de largura, para as costas de Taiwan, ultrapassaria a capacidade da frota de transporte anfíbio chinesa. Embora a China esteja complementando seus navios militares com balsas civis roll-on, roll-off, que planeja aumentar significativamente até 2032, o desafio de mover quantidades tão massivas de material em pouco tempo ainda é enorme. As balsas são mais lentas para descarregar e mais vulneráveis a ataques de mísseis taiwaneses do que os navios militares. O mesmo vale para os navios de desembarque especializados que a China desenvolve. Esses navios, tipo barcaças com rampas extensíveis, podem atravessar lodaçais rasos e descarregar tanques, mas ainda são vulneráveis ao fogo inimigo. Portanto, apesar de ser um avanço, a construção deles não resolve o problema de entregar rapidamente equipamentos militares pesados, especialmente com o mar agitado. Navios civis também seriam necessários para suprir a demanda. Porém, os maiores exercícios testando essa habilidade envolveram apenas cerca de 2 dúzias de navios civis, distante dos milhares necessários para uma invasão massiva. Ademais, navios civis são mais lentos para descarregar, deixando-os vulneráveis também. Com os navios vulneráveis e sem conseguir se aproximar da costa, Taiwan poderia atingi-los à distância, possivelmente afundando ou danificando gravemente boa parte da frota antes de chegar à costa. Os mísseis móveis, minas e defesas anti-desembarque de Taiwan poderiam dificultar ainda mais a ação do PLA. Para agravar a situação da China, a própria natureza está a favor de Taiwan. A costa de Taiwan é um labirinto perigoso para invasores. Falésias sobre a costa, lodaçais que engolem quase tudo e áreas urbanas densamente povoadas. Juntos, formam uma enorme armadilha para atrasar ou destruir totalmente qualquer tentativa de desembarque. Com poucas zonas de desembarque adequadas, cada uma rapidamente se tornaria uma zona de matança, perfeitamente preparada para os defensores de Taiwan resistirem. Depois tem o clima. O Estreito de Taiwan não é um corpo de água plácido. É uma fera furiosa e imprevisível, fortemente influenciada pelas monções asiáticas. As tempestades tropicais, cada vez mais intensas devido às mudanças climáticas, são uma ameaça constante. A China pode planejar sua invasão, mas o clima não obedece à agenda de ninguém. Um erro de cálculo no tempo e toda uma frota de invasão poderia ser engolida por ondas, com navios de transporte cruciais afundando no mar. Mesmo com clima favorável, ventos fortes e mares agitados podem arruinar um ataque meticulosamente planejado. Os invasores ficariam à mercê dos elementos. Mesmo desconsiderando o clima, a execução de um grande ataque anfíbio rapidamente se tornaria um pesadelo. Imagine tentar sincronizar milhares de navios, aviões e soldados, cada um com sua missão, mas todos precisando se mover em perfeita sintonia. Os maiores exercícios anfíbios da China envolveram apenas uma fração das forças necessárias para uma invasão real. É por isso que a complexidade da coordenação na vida real poderia levar a operação a um impasse. Não se trata apenas de mover navios pelo Estreito de Taiwan. A China precisaria coordenar navios militares e civis, garantindo que soldados e equipamentos cheguem simultaneamente às praias sob fogo intenso, lidando com o caos de mísseis inimigos, ataques aéreos e sabotagem. Esta é uma escala e intensidade inéditas para as operações conjuntas da China. O exército deles não foi testado em nada próximo do nível de guerra moderna exigido para esta operação. Então temos a defesa de Taiwan. A nação insular,
fortificou suas praias com minas anti-desembarque, mísseis anti-navio e barreiras de espinhos, tornando qualquer desembarque em grande escala uma sentença de morte. Em certas praias, o terreno acidentado e imponente dificultaria até mesmo o estabelecimento de um ponto de apoio para uma força invasora, quanto mais seu avanço. Mesmo que a China desembarcasse com sucesso em Taiwan, o próximo desafio seria garantir a segurança da ilha. Cidades importantes, bases militares e áreas industriais teriam que ser capturadas e controladas, uma missão que levaria semanas ou meses. A resistência das forças de Taiwan seria feroz, com cada centímetro de terreno sendo duramente disputado. Um envolvimento tão prolongado esticaria os recursos da China ao limite. A estratégia inicial de Blitzkrieg logo se tornaria uma moagem exaustiva, obrigando a China a reavaliar suas prioridades estratégicas. Atrasos ou falhas poderiam desencadear um envolvimento internacional mais amplo, levando a um conflito para o qual a China não está preparada. Esse envolvimento seria provavelmente liderado pelos Estados Unidos da América. A Frota do Pacífico dos Estados Unidos da América, a força naval mais grande e poderosa do mundo, está sempre em prontidão. 200 navios, 1.500 aeronaves e 150 mil pessoal prontos para destruir qualquer força invasora. Os Estados Unidos da América podem atacar a longas distâncias com armas de precisão, transformando a frota de invasão chinesa em alvos fáceis. A China estaria muito enganada em pensar que poderia avançar sem desafios. Ademais, os Estados Unidos da América não estão sós. Conta com o apoio do Japão, Coreia do Sul e Austrália, que provavelmente forneceriam suporte militar, de inteligência e logística. Qualquer ação da China provocaria uma resposta regional imediata, escalando a situação além do que o país poderia enfrentar. E assim, a segunda maior potência militar do mundo desmoronaria. E não seria pela força esmagadora de um inimigo externo. Não, apenas erros de cálculo e as duras realidades da geografia, logística e pura determinação. Mas a queda da China não pararia por aí. A seguir, as primeiras rachaduras no controle político. Lembra do que nós te dissemos? Por décadas, a unificação com Taiwan foi não só um objetivo, mas uma obsessão. De Mao Zedong a Xi, a mensagem sempre foi muito clara. A ilha seria recuperada. O PCC passou anos construindo essa narrativa, esse dever sagrado, e a falha em cumprir seria catastrófica. Isso rasgaria a legitimidade do partido e traria uma crise existencial para Xi e seus camaradas. O sistema político chinês, baseado no controle absoluto, teria dificuldades para transformar isso em algo semelhante a uma vitória. O PCC não poderia admitir a derrota. Ao invés disso, a narrativa mudaria para uma tentativa desesperada de salvar a face, alegando uma vitória estratégica, mas nem mesmo a propaganda conseguiria disfarçar a realidade. Então, o impacto econômico atingiria como uma bola de demolição. A Bloomberg Economics estimou que uma guerra em grande escala sobre Taiwan poderia causar um enorme golpe na China. 16,7% no produto interno bruto, para ser exato. Essa perda poderia paralisar a economia da China por décadas. O custo viria da destruição de ativos militares e dos efeitos em cascata da guerra no comércio, investimento e cadeias de suprimentos globais. Em poucos meses, a China poderia passar de uma potência econômica para um gigante enfraquecido. Mesmo se a China bloqueasse Taiwan, o custo seria insustentável. No primeiro ano, a China enfrentaria uma queda estimada de 8,9% no produto interno bruto. Ainda assim, o dano não seria apenas econômico. A habilidade do PCC de influenciar o cenário mundial também seria destruída. Outrora considerada uma superpotência emergente, com poder para moldar os mercados globais, a China acabaria presa em um impasse isolado e hostil com o Ocidente. A iniciativa do Cinturão e Rota, antes um símbolo ambicioso do alcance global da China, se tornaria apenas uma relíquia. O mundo simplesmente ignoraria a China. Para a China, as consequências globais seriam apenas o início de uma luta interna. Políticos e generais culpariam uns aos outros. Cidadãos comuns, desiludidos por anos de promessas vazias, poderiam começar a questionar as bases do governo do PCC. Xi sobreviveria a essa humilhação? Ele conseguiria controlar um partido fragmentado? O CCP conseguiria manter seu poder ou o povo exigiria mudança?
Um acerto de contas traria perguntas sem respostas promissoras para a China após falha militar, colapso econômico e agitação global. O sistema político chinês seria levado ao limite. O último pilar do poder da China, o custo da guerra, criaria oportunidades para dissidência, movimentos subterrâneos, facções rivais e um populista buscando respostas. A queda do controle político da China seria lenta e agonizante. Porém, o impacto da invasão de Taiwan no mundo não seria igual. A invasão prejudicaria muito a China, mas o mundo também sofreria consequências. Afinal, vimos o quanto alguns meses de bloqueios na pandemia prejudicaram a economia global, não é? Agora imagine todas as cadeias de suprimentos do mundo parando porque a China decide realizar a aquisição de terras mais custosa e agressiva do século XXI. Então, quão custosa seria essa invasão? Estamos falando de 10 trilhões de dólares de estrago econômico global, ou cerca de 10% do produto interno bruto mundial, segundo cálculos da Bloomberg Economics. Isso pode ser um golpe econômico maior do que a guerra na Ucrânia, a pandemia de coronavírus, 19 ou a crise financeira de 2008 separadamente. Se você já sentiu os efeitos da inflação, isso pode piorar muito a situação. O impacto seria catastrófico, mesmo sem a China tomar completamente Taiwan. Um bloqueio chinês de 1 ano causaria um enorme impacto de 12 pontos e 2% no produto interno bruto de Taiwan no primeiro ano. Se envolvida no conflito, a economia dos Estados Unidos da América poderia perder 6,7% do seu produto interno bruto. Mas o desastre econômico é apenas o começo. As consequências geopolíticas de uma invasão da China seriam catastróficas. Índia e Vietnã, que têm disputas territoriais de longa data com Pequim, provavelmente veriam isso como uma oportunidade para atacar. A região entraria em uma corrida armamentista devido à possibilidade de novos movimentos da China. As rotas de comércio global também mudariam dramaticamente. O Estreito de Luzon, entre Taiwan e Filipinas, pode se tornar o novo ponto de tensão geopolítica. Países dependentes do controle marítimo da China teriam suas linhas de vida econômicas cortadas, forçando o Japão e a Coreia do Sul a se alinharem mais com o Ocidente. A arquitetura de segurança regional seria transformada conforme novas coalizões e pactos diplomáticos fossem formados para lidar com as vulnerabilidades expostas de Pequim. E não vamos esquecer o apocalipse tecnológico. Em um mundo onde quase todos os sistemas eletrônicos dependem de semicondutores, uma invasão causaria um apagão eletrônico global. De smartphones a sistemas de defesa militar, ar-condicionado, geladeiras e carros, tudo está interconectado e seria afetado. Os impactos na saúde, agricultura e comunicações poderiam afetar continentes. Os países teriam dificuldades para manter os serviços básicos. As pessoas precisariam reaprender a viver em um mundo sem as tecnologias das quais se tornaram dependentes. Então, o que aconteceria se a China tentasse o impossível? Um colapso total e absoluto ocorreria. Com isso, uma nova ordem mundial começaria a tomar forma, sinalizando o fim do sonho de dominação da China e o nascimento de uma paisagem global mais fragmentada. Você concorda? Ou você vê a invasão da China em Taiwan se desenrolando de maneira diferente? Compartilhe suas previsões nos comentários abaixo. Confira agora, quando a China fizer o segundo movimento em Taiwan, a armadilha se fechará. Ou clique neste outro vídeo